Bom dia, Ipameri, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Nós estamos aqui mais uma vez cumprindo com a nossa promessa de que iríamos entrevistar as pessoas interessadas em galgar os campos políticos de Ipameri a título de pré-candidato à administração pública de Ipameri. Então, nós vamos conhecer hoje o Júlio Carneiro, um dos grandes personagens ipamerinos, mesmo fora do âmbito político, e nós vamos poder estabelecer assim parâmetros, conhecendo o lado humano, os outros lados dos pré-candidatos, para podermos ter assim uma ideia, né, uma ideia de escolha e de preferência para a administração de nossa cidade. Bom dia, seu Júlio Carneiro. Bom dia a todos vocês que hoje acessa esse blog, né? De muita importância os meios de comunicações, as maneiras de divulgar a nossa cidade, Ipameri, divulgar as pessoas que realmente têm um compromisso com a nossa cidade. E se falando em compromisso, eu sou fã incondicional do trabalho que o senhor faz aos domingos na feira. Estive lá uma vez pedindo uma oportunidade para poder declamar uma poesia de minha autoria, Maria Ladeira. E eu pude participar desse evento cultural. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que o senhor faz todos os domingos, né? Que é um trabalho ligado à nossa cultura, a bem do município de Ipameri. Veja bem, é um programa que há muitos anos era feito por uma outra emissora e tudo iniciou quando eu cheguei na Rádio Entre Rios e visitando a feira no domingo, eu vi que a feira tinha perdido não só em quantidade como em qualidade também. E uma feira que já foi pujante tinha ali poucas bancas, poucos feirantes e os feirantes estavam desmotivados. Aí me chamaram e falaram: Júlio, você tem a rádio, por que você não traz a rádio aqui para a feira aos domingos? Eu falei: eu vou pensar no caso. E raciocinei bem e fui feliz, porque há mais de 8 anos nós estamos com a rádio lá todos os domingos, ininterrupto, sem faltar um domingo, e eu faço isso com amor, eu não faço por obrigação. Eu vi um trabalho. O importante é quando você lança uma pedra e você vê esse trabalho crescer. Então eu vi aquela feira ressurgir das cinzas. Eu vi a feira crescer, os feirantes voltaram a ser otimistas, outras bancas virão, não só de Ipameri, como hoje em Orizona, Catalão, Caldas Novas. E demos oportunidade também para a parte cultural, os artistas que não tinham aonde se apresentar. Então é um programa que eu faço todos os domingos de manhã, levanto cedo e vou lá por amor. Faço, vou fazer e vou continuar fazendo, mesmo sendo aonde estiver. Muito bem, eu mesma tive uma oportunidade de apresentar e foi uma experiência muito gratificante assim que eu cheguei em Ipameri. Eu gostaria que o senhor nos comentasse quais seriam, digamos assim, as necessidades para habilitar que Ipameri tivesse uma pessoa à frente de sua administração, assim, quais seriam as condições, as necessidades que o senhor, que já mora aqui, já é filho de Ipameri, está notando ao longo desses anos todos, em termos de termos um bom administrador em Ipameri? Quais seriam as premissas, as qualificações? Eu estou perguntando isso para o senhor do ponto de vista como cidadão. Olha, como eu disse no meu programa, meus pais, meus avós derramaram suor aqui nessa cidade para eu crescer. E aqui eu nasci, e como se diz, aqui o meu umbigo está enterrado. Essa é a cidade que eu amo, a cidade que eu quero ver crescer. Então tive um tempo fora, lógico, tive que sair para estudar, me formei, morei 10 anos em Belo Horizonte. O senhor se formou em que área, seu Júlio Carneiro? Sou formado em zootecnia, sou da área do agronegócio. Então, fiquei esse tempo fora, mas sempre acompanhando de perto a Ipameri, porque aqui eu montei minha empresa
primeira empresa do agropecuária de Ipameri foi a Agropecuária Carneiro. Então, sempre aqui eu estava, sempre com a visão voltada para o desenvolvimento de Ipameri. E todos esses anos, 91, quando eu voltei para cá, em 92 eu me elegi vereador, fui presidente da Câmara, eu vi Ipameri, em certos momentos, regredir, outros momentos progredir. Então, o diagnóstico que eu tenho que dar para você foi no único momento que eu vi que Ipameri deu um boom de crescimento, foi quando Ipameri deixou o ranço político, aquilo que tem de mais retrógrado e atrasado em Ipameri, e colocou um novo, que foi o ex-prefeito Hélio Peixoto. Então, nessa época, nós vimos Ipameri dar um salto. Eu falei, agora vai. Agora Ipameri vai crescer. As empresas vindo, otimismo, as universidades vindo, os estudantes, asfaltou o centro da cidade, Ipameri mudou a cara. Então, foi quando o novo chegou. Então, foi nesse momento que eu vi que Ipameri é viável. Precisamos de quê? De pessoas arrojadas, de pessoas que tenham, que venham aqui, que eu sempre digo que o maior homem do mundo não é o maior político, não é o que tem mais dinheiro, mas é aquele que vem para servir. E nós estamos aí para servir. Eu acho que nós temos que procurar um tempo novo para Ipameri. Um administrador que tem uma visão voltada para o crescimento da cidade, porque eu quero crescer minha empresa. Não diga que não, que eu quero crescer minha empresa. Todos querem crescer, querem vender e querem ter lucro. E para isso, do jeito que está a nossa cidade, né, só vemos esvaziamento, só vemos jovens procurando a vizinha cidade de Catalão, Caldas Novas, famílias indo embora por falta de oportunidades. Então nós temos que procurar alguém que traga novamente para Ipameri a oportunidade, como eu fiz na feira. Tive a coragem de ir para lá e ressuscitar a feira. Como o ex-prefeito que foi feliz e ganhou e fez Ipameri crescer. É um momento muito importante na época de Ipameri, sem desfazer de nenhum outro administrador. Eu não estou aqui para falar de ninguém. Estou falando de momentos positivos. Então, eu acho que o Ipameri, nesse momento eleitoral que temos agora em 2012, tem que pensar bem. Porque o ranço está aí. O que está aí, ninguém quer. Não está dando certo. E o que está querendo voltar, já foi. Vai continuar a mesma coisa. Até piorado. Porque a gente estou com pessoas que não administram nada. Né? Não dão conta de administrar nem os seus negócios. É a mesma coisa que eu ter deixado aforado aqui, né? Não vou poder administrar e vou lá para Paiol, o Pires do Rio, trabalhar lá para ganhar, fazer minha vida, como foi falado. Então, esse é o que está aí para vir. Então, nós temos que procurar um novo, uma pessoa que administra, sem falar em nome e sem ter ninguém mais de ninguém. Eu só estou dando parâmetros e diagnóstico. E Palomino precisa pensar muito e votar certo. Eu gostaria da opinião do senhor em relação a um projeto que talvez fosse um paliativo ou viria a ajudar a desenvolver de alguma forma Ipameri. O projeto se chama Projeto Charrete. O senhor já ouviu falar sobre o Projeto Charrete? Eu conheço o tempo da charrete em Ipameri. Na época, a áurea de Ipameri, dos tempos antigos, onde os veículos eram escassos, e os meios de comunicação, meios de transporte das residências até a estação ferroviária, quando a gente viajava de trem de terra. Eu viajei de trem de Ipameri. Lá onde eu faço o programa, eu já fui de charrete. Eu tive o privilégio de andar de charrete em Ipameri, apesar que diria que a charrete, que o serriteiro chamava, um nome esdrúxulo, né, de balaio de puta, mas não era verdade. Era um meio de transporte, né, que tínhamos aqui. Depois vieram os táxis, hoje os mototáxis. E assim o mundo evoluiu, né, mas foi um tempo algo. Agora, o projeto Charrete, eu não tenho conhecimento. O projeto Charrete, em Nova York,
nas regiões mais centrais, no centro de Nova York, as charretes são usadas como meio de transporte, mas a nível de turismo, certo? O projeto Charrete, ele vincula sua realização à prefeitura municipal, não à atual prefeitura, porque já não é mais tempo de elaborar nem realizar nenhum projeto. O que aconteceria? Na falta do transporte público urbano em Ipameri, as charretes seriam lançadas para percorrer Ipameri, de norte a sul, de leste a oeste, inclusive teriam as charretes da zona rural. As charretes vinculadas à prefeitura quer dizer que se formaria uma cooperativa dos atuais carroceiros como sendo charreteiros. Eles seriam, digamos assim, eles teriam todo um acompanhamento por parte da prefeitura. As charretes seriam contratadas para serem fabricadas em São Paulo, onde já existem várias fábricas, seria realizada uma licitação, uma pesquisa, né? E seriam também fabricadas, produzidas com o conforto para quem fosse usuário. E assim, inclusive o degrau de subida para a pessoa se sentar, a pessoa mais idosa, isso pensando nas pessoas mais idosas, que têm que se deslocar dos bairros mais distantes para receber sua aposentadoria, para pagar sua luz, as crianças que têm que estudar no período matutino, então visando mais esse lado, essa parte da população. As charretes transitariam por Ipameri como sendo um transporte alternativo, certo? Vincularia também ao turismo, ao desenvolvimento, em vista do que, apesar de serem mais lentas, para os mais idosos, para as pessoas mais velhas, para as crianças, seria um transporte útil e até um bom transporte em se tratando de turismo, como diz o seu Bartolomeu, do lado poético da questão, não é? Então, é um projeto que também dá aos carroceiros, que às vezes passam um dia esperando um frete, esperando um trabalho, mais uma opção de renda. Eles recolheriam as suas carroças para os filhos, para as outras pessoas da família, para que continuassem a realizar fretes, ou seja, seria mais um meio de ganho, não é? Da renda familiar, já aumenta a renda familiar. O valor da charrete poderia ser descontado mensalmente do ganho dos proprietários, certo? E sem prejudicar também a sua sobrevivência. No final do pagamento, a charrete passaria a ser de propriedade do carroceiro, o ex-carroceiro, atual charreteiro, e não da prefeitura. E a prefeitura estaria acompanhando e ajudando, né, não só essas pessoas, mas a população. Outro ponto também, que esses charreteiros seriam levados a cursos de relações humanas, não é? Como proceder no atendimento, teria um padrão de vestimento, ou seja, um uniforme confortável, viável, que tivesse as características culturais, digamos assim, né? O chapéu, poderia ser o chapéu de palha, roupas confortáveis para ele e que remontassem também os nossos valores, que para mim a Ipameri é uma cidade eminentemente agrícola. Não é? Aqui nós somos cercados por grandes fazendas, grandes produtores e criadores de gado. Então, seria nessa premissa. O senhor acha um projeto dessa monta viável? Olha, eu ouvi atentamente o que você disse e o que você pensa. E eu penso. Eu resgato tudo essa agricultura, nós temos que resgatar. E a charrete, em Ipameri, como outros meios de veiculação, de transporte, tem que ser resgatado. Mas para um fim turístico, um lazer, numa certa região. Porque, eu vou te dar só um exemplo aqui. Na Tailândia, lá tem um meio de transporte, que é um país muito pobre, mas é um país altamente rico no turismo, pelas suas belas praias, pelo seu clima e tudo. Então, o trânsito é uma confusão. Você viu Ipameri uns tempos para cá? Vai na Praça da Liberdade, meio-dia, 1h, vê se você consegue um estacionamento. Quer dizer, Ipameri, de uma certa maneira, de certa maneira, quer dizer assim, a economia do país cresceu. O brasileiro hoje está comprando mais, tem mais dinheiro no bolso. No entanto, você vê quantas lojas de produtos
eletroeletrônicos se abriram nos últimos 2 anos de pandemia. Uma do lado da outra, cada uma ganhando a promoção mais do que a outra. Quantas famílias hoje adquiriram veículos pela condição do juro barato, a facilidade de comprar? Então, o trânsito, o grande gargalo do nosso país hoje é o trânsito. Eu estive em Paris em 94. Cheguei lá, eu tive em 2000 e uns 8 anos atrás, e hoje Paris eu senti totalmente mudado. Também com aquisição de veículos, apesar de ter um transporte urbano que não tem ao que desejar o mundo, né? Com mais de 12 linhas de metrôs, integrado a ônibus, poucos ônibus, mas o trânsito já tem congestionamento onde não tinha. Goiânia, quando eu morei lá em 77, 78, era uma roça. Hoje é impossível andar em Goiânia. Impossível. E Panambi está ficando a mesma coisa. Então, quer dizer, a Tailândia mistura trânsito de moto, de bicicletas, que tem aquela charretinha atrás, puxar por bicicleta, que é muito plano. Isso numa cidade onde é aceitável. Por exemplo, mesmo uma bicicleta vai com a charretezinha atrás puxando, lá no Alto da Boa Vista, na Vila Souza, não leva ninguém, a bicicleta não dá conta de puxar. Né? Como que vai lá na universidade, na UEG, não tem. A charrete tudo bem mediado, mas eu acredito nisso como um ponto turístico em uma região delimitada. Se misturar o trânsito, e nós vamos ver aqui uma desordenação total, como na Tailândia, em Bangkok, como em Caracas, na Venezuela, que não tem mão, não tem contramão, é bicicleta, é carroça, aquele buzinaço, aquela confusão. Então nós temos que reordenar. Eu sou pela organização. Eu acho que é viável o projeto Charrete, como é viável o projeto de reestruturação da estação. Nós deveríamos ter ido buscar uma locomotiva a vapor que é transportada dentro da nossa cidade, jogando fumaça e fogo para todo lado. E nós ficamos com tantas paradas ali, levaram todas, e hoje não tem nenhuma para mostrar para os nossos jovens como que funcionava a locomoção, a propulsão, que não era nem por parte de combustível e nem por eletricidade, mas sim a lenha, produzindo um vapor, e o vapor dava locomoção a um gigante que era a locomotiva. Então, eu acho que isso nós temos que buscar para mostrar. Eu acho louvável o projeto Charrete, mas como princípio estritamente turístico, resgatar o turismo, não como mais um meio de comunicação, que hoje nós estamos no mundo moderno, onde as grandes metrópoles hoje buscam os trens de superfície, o metrô, que é a coisa mais viável, e, por exemplo, Londres, eu cheguei de Londres semana passada. Um veículo londrino, entrar na cidade de Londres, eu tenho que pagar 8 libras para humanizar o trânsito, com tantas linhas de metrôs, com tantos ônibus de duplo, né, que os ônibus lá são de 2 andares, e ainda tem confusão no trânsito. Então, em Panambi não está diferente, não. Panambi está crescendo. Panambi vai crescer, ainda mais quando um tempo novo chegar. Aí, com certeza, vão buscar indústrias, vão buscar geração de empregos, vamos, como o governador Marconi esteve aqui, está fazendo uma permuta da Universidade Católica, vai ter um terreno em Goiânia, a fruto da Universidade Católica, que foi doada aqui para a Católica, para que a gente monte novos cursos da Universidade Estadual de Goiás, que mais alunos de fora vêm, que o comércio fatura, que o restaurante vem mais, que as secretárias domésticas... Que os filhos de Pameri não precisem sair de Pameri, isso é importantíssimo. É isso que nós precisamos. Que nós tenhamos cuidado de tudo. Então, esse é o meu pensamento. Bom, eu sou assim, outro dia eu fiz Conhecendo Ipameri 2, passei perto da estação ferroviária, porque quando eu vinha para Ipameri, mocinha, menina, eu vinha com meu pai, com a minha mãe, nós éramos recebidos pelo tio Estevam, pela tia Júlia, eles se deslocavam naquela caminhonetinha azul, ia lá, pegava a gente na estação ferroviária, e para mim aquilo ali era tudo de bom, era tudo de bom. Então, o que ocorre? Eu fiz uma reportagem caminhando para a estação ferroviária, né, e comentando o amor, a saudade que a gente tem daquela estação, que meus filhos poderiam ter oportunidade de conhecer e não tem, assim como os filhos de Pameri, né.
O seu Júlio de Faria, ele tem assim no coração, não digo o mesmo amor, porque cada um tem a sua dimensão, mas que a gente tem pela cultura, pela arte, né? Por tudo que é poético, pelo romantismo. Então, a gente torce para que ele tenha sucesso, mais esse, digamos assim, empreendimento nesse projeto dele a nível político. E agora ele vai despedir de todos vocês, deixando uma mensagem da pessoa, do cidadão, do ser humano, que está almejando, como muitas outras pessoas, o engajamento político para poder melhor representar e desenvolver o município de Ipameri, Goiás. Eu fico muito satisfeito de poder participar do seu blog, poder expor... Blog, YouTube, o online. Eu já digo desde já, porque tem gente que assusta, né? Eu estou com uma conta no CNN, que é norte-americano, em vários jornais e canais do mundo. Então, de repente, aparece lá na Arábia ou em outro país. É meu interesse levar Ipameri para todo o planeta Terra. Eu sempre me despeço assim, tchau, planeta Terra, né? Então, já aviso para a pessoa, às vezes, não, tem gente que já vem atrás de mim, não, você pode me tirar, porque eu não quero aparecer. Então, realmente, meu interesse é divulgar Ipameri, cidadão ipamerino, para todo o planeta Terra. Ótimo. O senhor é um homem culturado, um homem informado, viajado. De repente, o senhor está em uma dessas viagens para o exterior, né? E se vê ali numa tela de uma televisão, numa loja e tal, é o Júlio de Faria mesmo. Lancei, quer dizer, sou independente, Júlio Carneiro, eu estou com o Júlio de Faria lá, do doutor Estevam, eu mencionei e relacionei. Então, seu Júlio de Faria, o que ocorre? Realmente eu faço questão, na minha pequenez, na minha humildade, como se diz, insignificância, entre aspas, né, para muitos, mas para pessoas que têm cultura, que sabem que é um trabalho difícil, a gente está enviando e recebendo matéria, existe todo um processo de tradução, não é fácil, a gente está trabalhando. E eu estou me empenhando por Ipameri, e em Ipameri é porque eu gosto. Como se diz, não tenho vínculo nem interesse, digamos, partidário, interesse econômico. Meu interesse é no desenvolvimento, é no social, é na comunicação social. Certo? O senhor manda uma mensagem para o ipamerino, para o ipamerino ter mais força, porque nas minhas pesquisas eles estão assim, eu não sei quem vai ser candidato, quando vai ter eleição, quer dizer, está faltando o quê? Está faltando interesse, né? Desperta para nós eu estou tentando isso através de blog, abrir blog só por politizando Ipameri. Então, se eu dar uma injeção de ânimo aí no ipamerino, o ipamerino tem interesse pelo município dele, né? Pelos candidatos, pelas pessoas que estão aí almejando, para depois não ficar assim, por que eu votei, por que eu fiz isso, ou por que eu deixei de fazer, não é? Com certeza. Meu interesse, poderia fazer uma pergunta para você, mas desculpa, como eu estou aqui para ser questionado... Não, mas eu gostaria. Eu gostaria de fazer pergunta. Você tem uma raiz, você tem, como se diz, uma ligação com o Ipameri, que você tem familiares no Ipameri. E eu perguntaria a você, por pouco, eu acho que tem pouco tempo que você voltou para o Ipameri. 4 anos. 4 anos. Como você vê, principalmente a Clínica Santa Maria, que foi um dos grandes centros médicos do Ipameri, foi um dos grandes centros médicos da região, hoje, da maneira que está. O Hospital São Paulo prestes a fechar. Né? Não se falando do Dr. Estevam, né? O saudoso Dr. Estevam, que até o último momento esteve ali à frente, ele com o Dr. Rocha, os 2 médicos, né? Juntos e fizeram muito por Ipameri pela saúde. E alguns de seus filhos seguiram o caminho dos pais. E por que os filhos não deram prosseguimento a um trabalho tão importante, tão bonito, como foi os 2? É uma pergunta? É uma pergunta. Tá. Bom, eu sou filha de Ipameri porque minha mãe nasceu em Ipameri. Minha mãe é filha de Maria Badia Ribeiro de Araújo e Francisco Lopes de Araújo, que eram fazendeiros em Minas, tinham terra, tinham gado. Meu avô teve problemas. Naquela época, era uma época de coronelismo. Certo. A família deles imperava. Mas com o pagamento dos peões, voltando para a fazenda, naquele tempo andava era a cavalo no meio do mato. Ele foi emboscado. E numa luta de peixeira a peixeira,
o melhor peão de confiança dele, que também era de família forte naquela região, ele, para não morrer, matou o peão. Para não morrer, porque ele ia morrer e a intenção do peão era em cima da minha avó, era em cima do que eles tinham, entendeu? E minha avó era uma professora nessa época, uma época que ninguém se formava, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da família, né? Ele veio para Uberlândia, de Uberlândia ele veio para Ipameri. E aqui minha mãe nasceu, certo? Eu não tenho muito conhecimento, estou buscando pesquisa para saber como foi a vida deles nesse tempo. O que ocorre? Meu pai tinha conhecimento com a tia Júlia por questões de cursilho, de movimento de cristandade, essas coisas. Então nós vimos para cá, ficávamos todos juntos, eu dormia no quarto com a Liliane, eu fui namorada do Beto. O projeto era que eu me formasse e administrasse a Clínica Santa Maria e o Beto se formasse em medicina e fosse exercer a medicina, né? Então havia muitos projetos. A tia Júlia um dia nos chamou, era Natal, estava tudo arrumado, e chamou meu pai, minha mãe, chamou toda a família. Aí ela pegou e disse o seguinte, que na presença de todos, ela queria, naquele momento, assumir diante da família um parentesco comigo, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, por afinidade. Porque até então, ela me chamava de sobrinha e eu a chamava de tia por questões de convivência. Mas que dali em diante ela estaria formando um elo, certo? Então, dali em diante, nós teríamos com ela um parentesco por afinidade. Que o senhor sabe que no Código Civil nós temos 2 tipos de parentesco. Mas eu naquele tempo, era menina. Vim entender depois formada em direito. Um por consanguinidade, o outro por afinidade. Então, foi a forma que ela viu de deixar claro para todos da família e presentes que daquele momento em diante nós faríamos parte da família. Outra pelo fato dela pretender, dela ter como plano que no futuro, assim que a gente formasse, eu e o Beto, nós viéssemos a construir uma família, tá? Foi um plano de obra tão profunda, seu Júlio, que eu já estou com 50 anos. Eu vou falar para o senhor, eu nunca entrei numa igreja, não me casei. Aquele hospital era esplendidamente cuidado. Eu ficava da biblioteca olhando o trabalho, olhando as pessoas que entravam. A tia Júlia era muito apegada a mim, de todas as sobrinhas, assim. Ela ia distribuir cesta básica, ajudar as pessoas. Naquela época era Vila Estrela. Ela, vamos embora comigo. Eu entrava dentro do carro e com ela. Então, ela como se diz, é uma referência em termos de atuação como mulher, em termos de caridade, de fraternidade. E o tio Estevo estava almoçando, chegava uma pessoa que não podia comprar o remédio, que era paciente dele. Ele não tinha hora, ele saía da mesa e ia lá atendia a pessoa. Quando há uma administração assim, por amor, como o senhor administra aquela feira aos domingos no seu programa cultural, quando há um conhecimento de causa, quando a pessoa enterra um umbigo numa cidade, é fácil. Eu não enterro meu umbigo na Ipameri, eu não sou nascida em Ipameri nesses termos, mas eu estou enterrada aqui. Você vê com quantas dificuldades eu já passei em Ipameri, muitas pessoas da terra vão embora. Eu falei, eu não vou, eu vou continuar. Muita gente querendo que eu fosse embora, porque meus blogs são muito de denúncia, porque eu denuncio mesmo, né? Mas eu vou ficar, eu vou lutar. E o que ocorre? Houve, assim, aqueles planos que eles tinham, não foram adiante. Mas a administração do Tistê é uma administração competente, capacitada e era vinculada ao amor que ele tinha pelo Estado. O atual. O que acontece? O ranço político, como o senhor mesmo falou, desestruturou. Porque a atual administração não se compatibiliza com o ex-candidato. Então, desestruturou a ponto dos filhos do Dr. Estevo, que é a Liliane, não é? Está assim abarcado de responsabilidade. O Beto foi morar em Caldas Novas. Pois é. Por que o dentista administra o hospital e o médico larga o hospital
e vai morar em Caldas Novas? Pois é, a questão é que ficou difícil para o Beto atuar em Ipameri com a atual administração. A atual administração fechou. A administração passa, é 4 anos. Sim. E aqui nós estamos aqui para a eternidade, como eu estou. A gente tem que superar isso aí nesse momento. Eu não concordo com você, porque tem que ter um momento de superação. Porque entrou no prefeito, que eu não ganhou e perdeu para ele, não é quer dizer que vai para uma. Porque eu também acabei perdendo a eleição. E nem por isso eu tirei minha empresa daqui. Aliás, eu cresci minha empresa aqui. Então, é com a diversidade, com as dificuldades, é que a gente mostra a capacidade de crescimento administrativo. Então, eu queria ver, o meu sonho é fazer para ele crescer como sexta-feira crescer. Não estou questionando a pessoa dela. Sim, claro, eu entendi. Eu estou questionando, por exemplo, a conduta de um médico, dono de um hospital, ter que abandonar o seu hospital como se fosse por perseguição política, e eu não concordo, e ter que mudar para Caldas Novas. Tirar a loja da sua mulher daqui e levar para Caldas Novas. Agora, volta para Ipameri para querer ajudar a administrar Ipameri? Não. Esse é o meu questionamento. Este é o questionamento que vai ser levado agora para frente nas campanhas políticas sem aquietar, sem baixar o nível. São questionamentos que vai ser levado a debate. Isso vai para o debate. Por quê? A população quer saber. É isso que você quer saber? Não, inclusive, eu mesma perguntei várias vezes, conversando com a Liliane, conversando com as meninas que são lá do relacionamento, porque a gente conhece o Beto de menina. O Beto é uma pessoa que ele tem, assim, todo... Eu conheço o Beto de menina. A luta, o senhor sabe que ele tem fibra, o senhor sabe que ele tem palavra, que ele tem raça, ele tem vontade e principalmente amor por Ipameri, certo? Então o senhor já deve com isso concluir que alguma coisa que talvez não tenha chegado ao conhecimento público tenha proporcionado isso, pelo fato dele ser muito agarrado, digamos assim, com Ipameri. E eu, pelo que me consta, fora a época que ele foi fazer medicina no outro estado, esse período agora foi o que ele saiu de Ipameri, não é isso? Saiu nesse período. Exato. Pois é, a gente que não tem assim um conhecimento profundo da questão, mas eu sei que a questão estava tão forte que na época que eu cheguei aqui foi 2009. Eu tenho que me submeter a uma cirurgia. O médico da cirurgia é ele. E não é uma cirurgia fácil. Então, ele se comprometeu a fazer a cirurgia, me examinou todas as vezes que eu preciso, é nele que eu vou, porque ele está dando um acompanhamento. Só para o senhor ter noção, nem a cirurgia foi realizada, foi possível de ser realizada. Quando eu cheguei, ele já me falou, olha, Anali, eu fui candidato, tá, a questão está muito forte e tal. Ele ainda me aconselhou que eu não falasse, divulgasse que eu tinha, assim, um vínculo, digamos assim, uma relação, né, com ele, com a família, porque eu ia precisar trabalhar, ia precisar de emprego e talvez eu sofresse perseguição. Seu Júlio, eu tenho 2 filhos, eu sou sozinha. Eu vou contar para o senhor, eu cheguei aqui em Ipameri, com carro, com dinheiro, com uma terceirização, lidando com os comerciantes, me relacionando. Me derrubaram aqui em Ipameri, eu não vou entrar em detalhes, que eu e meus filhos, nós chegamos a passar necessidades em Ipameri. Eu entreguei um currículo para a Ludmila, para trabalhar na comunicação social, certo? Não estou falando mal da Ludmila. Arrumaram uma confusão danada, entendeu? Para indispor uma com a outra. Resultado, ela passou todo mundo à frente, empregou todo mundo e eu não consegui emprego. O doutor Sugai, eu fui questionar o doutor Sugai em relação àqueles projetos que teve aí, envolvendo a Secretaria da Cultura, né, com o Pezão. Eu fui com o Pezão. O doutor Sugai me falou que não tinha vaga para mim. Falei, doutor Sugai, o senhor não pode colocar um professor para dar 2, 3 modalidades.
Se quem está subsidiando esse projeto chegar aqui e verificar que há sobrecarga para o professor, então isso vai dar problema para o senhor. Ele achou que eu estava ameaçando de denúncia e falou que eu não precisava contar com ele dali para diante para mais nada. Só para o senhor ter ideia de que o que o Beto falou, que se chegasse a conhecimento, fecharia as portas. Eu lancei 5 projetos dentro do âmbito cultural totalmente possível para Ipameri, depois de analisar Ipameri. Não estou dizendo o projeto do charrete, que eu ainda não lancei. Não enviei para Senado, não fiz nada em relação ao projeto. Estou só conversando e crescendo dentro da ideia, vendo viabilidade. O projeto é meu. Então, o que ocorre? Eu fui extremamente perseguida em Ipameri, mesmo não difundindo e não divulgando. Vim divulgar agora, falei, não, agora basta. Fiz a reportagem descendo em Ipameri, falando das pessoas. Todo mundo, o Wagner, o Wagner que faz trabalho junto aos animais, o Farley Matos, que faz trabalho junto à cultura. Aí desci, fui até lá no seu Bartolomeu, quer dizer, divulgando a cidade. Quando eu cheguei na clínica, eu falei sobre a administração do Dr. Estevão. O senhor está entendendo? Mas o senhor pode ter certeza que foi devido ao ranço político e eu não quis entrar no âmbito da questão com o Beto em respeito ao fórum íntimo dele. Mas com certeza a coisa é muito mais além do que a gente pensa no sentido assim. Ele se foi, está sendo ingrato com Ipameri, é óbvio que todo mundo, inclusive eu denotei essa questão. Mas eu acredito que durante esses debates que vão acontecer, muita coisa vai surgir que vai surpreender muita gente. Não sei para alertar em relação ao futuro administrador ou para colocar de vez as questões em relação à atual administração. Não estou falando do Dr. Wilson Sugai, não estou falando de Ludmila, não estou falando de ninguém. Eu estou respondendo com clareza, com a verdade que eu sou acostumada a responder nos blogs e falo mesmo. Então, a questão vai além. Quando o senhor lançar em debate, que eu vou achar excelente, o senhor vai dar uma chance a ele, às vezes, de colocar para fora aquilo que ele está segurando. Que ele está segurando para não, digamos assim, para não ir além antes da época propícia, que é a época dos debates, certo? Mas que muita coisa vai aparecer agora. Eu acho que ele vai pôr para fora, diante do público e tal, não é da satisfação, mas falar a verdade no momento certo, ele vai falar, e a gente vai esperar por isso. Eu agradeço a oportunidade da sua pergunta, eu agradeço muito, foi a primeira pessoa que se lançou a se preocupar com o âmbito da questão, certo? Eu fui suficiente, assim, na minha resposta? Não, com certeza. Foi suficiente? Com certeza. Pois é, eu espero que a população, né, que é prejudicada, porque hoje o maior gargalo de Ipameri é a saúde. Nossa, o senhor não diz. O senhor sabe que se chegar lá no ambulatório, passando mal com problema cardio, existe uma triagem. Se o enfermeiro achar que o senhor não deve ser atendido, o senhor volta para casa sem atendimento. O senhor sabe que já ocorreu isso? Já ocorreu de eu descer lá com a minha menina, febril, e falar e chamar a imprensa para poder permitir que ela fosse atendida pela doutora Viviane. E o senhor sabe que a doutora Viviane também foi demitida da prefeitura? Pela prefeitura? Eu vi o processo, eu tenho a minha maneira de pensar, e sou muito honesto e falo o que eu gosto de falar, eu não escondo pau para bater em sério. Quanto a profissão de medicina dela, excelente mesmo. Excelente. Atuou aqui em Ipameri como nenhum outro trabalhou, né? Salvando vidas, uma pessoa que todo mundo gostava dela. Eu só opino quanto à posição política dela que ela fez. Eu acho que tudo tem ética. E quando eu me formei em zootecnia, eu pus a mão em cima e fiz um juramento sobre a ética. E o médico tem o mesmo procedimento. Primeiro, para ela ir numa reunião política adversária e falar o que ela falou, eu acho que pode ser até a imaturidade dela, uma menina nova, né? Ela deveria ter ido lá no prefeito primeiro e pedido demissão. Falar assim, doutor, eu estou pedindo que o senhor me exonere, né?
porque eu vou tomar uma outra posição política, seria muito bonito para ela. Né? Aí ela poderia, eu estava na reunião, pelo discurso dela. No outro dia seguinte, não tinha outra alternativa para o prefeito se não exonerasse. Né? Mas eu acho que se ela falasse com ele primeiro, pedisse para sair, né? Era uma maravilha para ela, mas eu continuo ainda admirando muito ela. É uma ótima como pessoa, a família dela são meus amigos, o pai, os irmãos, são todos meus amigos, e a ética e o profissionalismo dela como médica. Ela faltou um pouco de orientação. Primeiro, para tomar uma atitude daquela, ela deveria ter saído mesmo, não esperar ser demitido como foi pela imprensa. Aí ficou ruim. Só isso. Mas como médica, para mim, ela, se nós tiver, as portas estão abertas para ela qualquer hora. Não, então tá ok. Pessoal, olha, eu estou grata, a primeira vez que eu faço entrevista, que o entrevistado se dirige a mim com uma pergunta, ou seja, tem um interesse em relação à minha opinião, à minha pessoa. Eu sou grata, realmente não é surpreender, né? Porque a gente já sabe que é o homem das oportunidades. Isso é verdade, que ouve, que respeita e que também fala e responde a gente a contento. Muito bem, eu estou encerrando agora. Nós vamos ter essa entrevista na YouTube, na UOL+, nos meus 20 blogs, né? Para Ipameri, para Goiás e para todo o planeta Terra. Peço mais uma vez, conheçam os candidatos e tenham uma consciência com a Ipameri, com a sua vida, dos nossos filhos, no momento de votar. Não vote em branco e não anule o seu voto. Um beijo para todo o Brasil, para todo o planeta Terra, na Lídia Araújo Leite, de Ipameri, Goiás.